ao estudo do livro A Questão Espiritual dos Animais, da doutora Irvênia Prada. Não estamos ao vivo por um motivo muito simples. Nesse domingo de manhã, eu estou participando de uma palestra beneficente aqui em Campo Grande, na zona oeste do Rio, razão pela qual não posso fazer esse estudo ao vivo. Então, me preparei para gravar aqui a sequência desse estudo tão importante, considerando que nunca na história da humanidade tanta gente se preocupa como hoje em relação ao bem-estar animal. Isso se revela a partir da quantidade de pessoas que têm animais domésticos, da quantidade de pessoas que se preocupam com os animais abandonados, da quantidade de pessoas que se tornaram vegetarianas ou veganas ou reduziram o consumo de proteína animal, pensando justamente na dor, crueldade e sofrimento que estão envolvidos nos processos de criação, engorda, transporte e abate desses animais, né? Nós estamos, portanto, testemunhando um tempo sem precedentes na história da humanidade da manifestação crescente de grupos de pessoas, inclusive poucos dias atrás, celebrando no Brasil o impedimento legal em todo o território nacional do uso de animais em testes de laboratório para a confecção de produtos na área, né, de cosméticos, perfume, produção de itens de limpeza, né, itens de limpeza. Então há um progresso, há uma progressão da consciência em relação aos animais, que é um assunto muito referencial e que inspira o livro da doutora Irvênia Prada. Eu vou começar repetindo um resumo que está logo no início do livro, da visão muito encorpada, muito bem fundamentada da doutora Irvênia, que é veterinária por formação, com uma carreira acadêmica luminosa, prolífica, na maior universidade do Brasil, Universidade de São Paulo, e é também uma palestrante espírita, escritora e referência no meio, principalmente em relação a esse tema. Então vamos lá. O que ela colocou como resumo para a gente aquecer aqui os nossos neurônios? Os animais têm espírito, os animais são espíritos. Eles reencarnam e evoluem. Eles são seres inteligentes, os animais. E a inteligência aqui é apontada como um atributo do espírito imortal. Instinto é uma espécie de inteligência, e no domingo passado falávamos do capítulo do livro que aborda o que a doutora Irvênia chama de ideias fragmentárias ou ideias relâmpago, né? Que são perceptíveis em certos animais e sugerem exatamente essa ruminância de um pensamento mais sofisticado, de um intelecto superior, né? Ou seja, os animais manifestam inteligência por vezes de forma sofisticada, mas isso não se compara à maneira como nós, num nível evolutivo acima, elaboramos o pensamento e exercitamos ou procuramos entender o papel da consciência nessa fase evolutiva. Então, aparece aqui no resumo. Nos animais já existe o despertar da consciência. Os animais pensam em ideias fragmentárias, foi o que falamos. Nos animais, o cérebro também é o órgão de manifestação da mente. Há vários capítulos do livro em que são compartilhadas informações sobre a evolução do cérebro, porque o cérebro não é a fonte do pensamento, é instrumento, é ferramenta através do qual o espírito imortal manifesta-se. Então, para a gente entender o mecanismo evolutivo, e esse é um estudo de anatomia, de fisiologia das universidades de veterinária também, você vai determinando o diferente
os diferentes status evolutivos dos animais, a partir também da configuração do cérebro. Ou seja, a nossa massa cinzenta, ela determina as qualidades, o potencial de realizar movimentos mais ou menos sofisticados do ponto de vista também espiritual. Se eu bem entendi o livro, não dá para ignorar esse aspecto. Quando você fala de a questão espiritual dos animais, em algum momento você vai ter que observar como a ferramenta que permite a manifestação devida do espírito dos animais se resolve fisiologicamente. Mas vamos lá. Eu não vou aqui falar do livro todo, eu já falei. A culpa é minha, doutor Irvênia. Eu estou fazendo uma edição. Então, vamos dar sequência à edição com as páginas que eu fui destacando a partir do seu trabalho. Questão 606A, na página 52 do livro, a autora acha importante destacar a parte do Livro dos Espíritos em que Kardec indaga a espiritualidade maior. A inteligência do homem e dos animais emanam de um único princípio, de um princípio único? Resposta: sem dúvida alguma, mas no homem ela passou por uma elaboração que a eleva acima dos brutos. Então, por que essa é uma questão importante para a gente não perder o fio da meada? O Espiritismo, enquanto filosofia espiritualista, é do século XIX, assim como foi o evolucionismo de Darwin. Espiritismo e evolucionismo dialogam e são muito sinérgicos quando afirmam que nós viemos dentro do princípio da evolução do reino animal. Aí você vai dizer assim, e daí, André? Grande coisa. Não. Se você retroagir 200 anos e tiver interesse em pesquisar o que Darwin e o que Kardec sofreram por afirmar isso, num período em que a igreja tinha poder e prestígio, não só no ambiente religioso, mas político. E era um dogma da igreja não vincular os homens aos animais, porque nós seríamos seres distintos da criação, feitos à imagem e semelhança do Pai. A nossa rota evolutiva está de um lado, a rota evolutiva dos animais está do outro. Então, apenas por isso, qualquer pessoa que ousasse determinar o cruzamento dessas rotas, ou claramente afirmar que nós somos egressos na escada evolutiva da criação do reino animal, isso era heresia. Isso era uma coisa que afrontava o pensamento dominante. E isso determinava interrogatórios, isso determinava processos na Inquisição. Isso era uma coisa complexa demais. Uma pessoa que defendesse essa tese. Vocês sabem que a evolução científica, em alguns momentos, esbarrou nos dogmas religiosos, né? Galileu Galilei, por aí vai. Então vamos lá. Em outro ponto, questão 607. Onde cumpre o espírito essa primeira fase, né? Evolutiva? A resposta, numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Então, o ser humano não vem pronto, sabe? Deus assim, criei o ser humano. Não. Não. É um movimento lento e gradual que consome milhões de anos, até que a gente, de alguma forma, comece a ter as condições evolutivas necessárias para se dizer humano. Isso é muito fascinante. E isso tem respaldo na doutrina dos espíritos e na ciência convencional. Kardec insiste em outra questão do Livro dos Espíritos. A alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? E a resposta: é nesses seres que o princípio inteligente se elabora, ensaia para a vida. É um trabalho preparatório, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. E aí vamos lá.
seguindo, porque é uma ruminância evolutiva que a gente precisa entender para perceber a questão ética da nossa relação hoje no século XXI, em 2023, com os animais. A gente precisa olhar no retrovisor da história para perceber o que deveria justificar mudanças nas leis, nas normas, nas portarias, nos protocolos que determinam a nossa relação com os animais. Porque esse é o assunto do livro. A questão espiritual dos animais. Se os animais têm alma, se os animais são espíritos, se nós somos egressos do mundo animal, do reino animal, né? Isso traz implicações muito importantes, sérias, da forma como a gente hoje deveria estabelecer qual é a qualidade da relação com a questão dos animais. Isso é muito sério. Então vamos lá. Em outro ponto do livro, outra citação da doutora Irvênia Prado, Irvênia Prado aqui no livro, alusiva a Kardec. A Gênese, capítulo 11, item 15, aparece lá. Corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram encarnar na Terra. Como não há transições bruscas na natureza, é provável que os primeiros homens que apareceram na Terra pouco diferissem do macaco em sua forma exterior e, sem dúvida, também quanto à sua inteligência. Isso é muito interessante porque o Espiritismo afirma que nós não retroagimos, nós não engatamos marcha ré na jornada evolutiva. Portanto, a evolução, você pode estacionar, mas você não pode retroagir. É para frente que se anda, como diz o ditado. E aí a doutora Irvênia Prada coloca aqui que nós, de fato, não retroagimos. Mas aqui se diz, mas tem um corpo de macaco com um humanoide dentro. Mas se era humanoide, não era para estar no corpo do macaco. É possível que haja alguma confusão doutrinária aí. E aí ela faz uma pesquisa robusta e conclui que nas questões 607A, 609 e 611 do Livro dos Espíritos e no item 23 do capítulo 11 de A Gênese, chega-se ao entendimento de que esses espíritos que encarnam em corpos de macaco lá atrás encontravam-se entrando no período de humanidade, cursando, portanto, da animalidade anterior para a espiritualidade humana, como diria André Luiz, o que hoje se acha totalmente confirmado pelas descobertas da antropologia, conforme veremos mais adiante. Então veja, nós temos várias informações úteis aqui para nós. Não existe um momento mágico em que você diz, opa, deixou de ser completamente movido pelo instinto, deixou de ter a preponderância da catalogação do reino animal e agora sim temos o hominal, intelecto superior, consciência, razão, lógica, pensamento abstrato, etc. É uma transição lenta e gradual. Isso é muito interessante e fascinante, porque é a visão da ciência sobre como se opera esse momento da transição. Quando é que a gente deixa de ser identificado como movido predominantemente pelo instinto e sem, portanto, mais a regência daquilo que os animais, que caracteriza os animais, prevalência do instinto, etc. E quando eu carimbo meu passaporte para o reino nominal, é uma transição. É uma transição, isso é muito, muito interessante. Porque a maioria de nós não, porque não se debruçou sobre esse estudo, não tem essa informação. Seguindo à frente, em A Caminho da Luz, Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, capítulo 2. O livro faz a citação.
Os antropóides das cavernas espalharam-se aos grupos pela superfície do globo ao longo dos séculos, sofrendo as influências do meio e formando os pródromos das raças futuras. Extraordinárias experiências foram realizadas então pelos mensageiros do invisível até fixarem no primata as características aproximadas do homem futuro. É o laboratório da vida, passo a passo, lenta e gradualmente. Portanto, esse desligamento daquilo que caracteriza o reino animal, do reino nominal, não se dá por decreto sideral, de repente, pum, acabou. Não. Há um processo longo. No capítulo 17 da mesma obra, Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico, todos, são os animais nossos parentes próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em não o reconhecer. Considera-se às vezes como afronta ao gênero humano a aceitação dessas verdades. Estendei sobre eles a vossa concepção de solidariedade e o vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida. Aí já tem uma retórica estilística, literária, né? Do Emmanuel, porque o Espiritismo não fala muito dos mistérios que são cultuados, por exemplo, são exaltados a partir da cosmovisão católica, né? O mistério. Porque, de fato, nós não alcançamos todas as verdades, tá? Estamos longe de alcançar ainda todas as verdades universais. Mas não é comum no Espiritismo a gente falar propriamente do mistério, né? Não é comum. Então vamos dar um salto aqui para a página 103. A edição é minha, a culpa é minha. O pensamento dos animais é fascinante. E obviamente isso passa pelo quê? Pelo estudo do cérebro. O cérebro, ele é o equipamento físico que permite abarcar os estímulos espirituais. Se os animais são espíritos, o comando espiritual passa pela ferramenta física do cérebro. Então, o estudo do cérebro, ele é fundamental para compreender, olha só, aqui tem a descrição e a ilustração dos cérebros: peixe, gambá, ave, lebre, gato, macaco, ser humano. Isso daqui, aos olhos de um cientista como é a doutora Irvênia, é algo muito revelador dos potenciais e das capacidades que cada ser vivo possui. Então tem um espírito imortal ali e tem o potencial de cada ser vivo dar vazão ao seu nível evolutivo, espiritualmente falando. Muito bem. Na página 97, Dr. Irvênia faz a citação do livro psicografado por Chico, autoria de André Luiz, No Mundo Maior, aspas. Quando o mentor de André Luiz, dando explicações, diz: desde a ameba na água tépida do mar até o homem, vimos lutando, aprendendo e selecionando invariavelmente para adquirir movimento e músculos, faculdades e raciocínios. Experimentamos a vida e fomos por ela experimentados milhares de anos. E o mentor continua: o princípio espiritual, desde o obscuro momento da criação, caminha sem detença, sem obstáculo, para a frente. Afastou-se do leito oceânico, porque as primeiras formas de vida nascem na água morna dos oceanos primitivos. Atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme, experimentou na floresta copioso material de formas representativas, ergueu-se do solo, contemplou os céus e, depois de longos milênios, durante os quais aprendeu a procriar, a se alimentar, a escolher,
lembrar, sentir, conquistou a inteligência. É lindo isso. Viajou do simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão. Nessa penosa romagem, inúmeros milênios decorrem sobre nós. Estamos em todas as épocas abandonando esferas inferiores a fim de escalar as superiores. A questão espiritual dos animais passa pela compreensão desse mecanismo evolutivo. Sabe, você não pode seccionar assim, eu só quero saber de animal. Não, mas ele está vindo de um lugar na escala evolutiva e está indo para outro. Temos uma trajetória. Reconhecer, por esse conhecimento, aonde estão os animais na escala evolutiva e onde estamos nós, que somos animais com um nível de consciência, com um pensamento complexo, é fundamental. Quando a gente vai discutir exatamente as questões éticas envolvendo essa relação. Vamos em frente. O pensamento dos animais, Irvênia vai lá para Mecanismos da Mediunidade, psicografado por Chico e ditado por André Luiz. Para o autor, os animais emitem o seu pensamento em ondas ou ideias fragmentárias. No capítulo 18 do livro Evolução em Dois Mundos, encontra-se interessante pergunta como segue. Dentre todos os animais superiores abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatadas ideias fragmentos, ideias relâmpago? Então a pergunta feita aqui por André Luiz tenta obter a informação sobre, dentre todos os animais, quais aqueles que teriam maior inteligência a partir da soma das ideias relâmpago ou das ideias fragmento, porque a gente já falou aqui. Como é que se mede a evolução? Essa semana no Papo das 9, houve uma pergunta muito interessante de alguém dizendo assim, eu acho os animais mais evoluídos do que nós, porque eles são amorosos, são protetores, etc. A gente faz um juízo de valor baseado na moral e na ética, como se os animais tivessem moral e ética. Eles não têm. Essa régua para medir quem é mais evoluído não serve nem do ponto de vista da ciência da Terra, nem do ponto de vista da doutrina espírita. A gente vai encontrar nos animais docilidade, amorosidade, carinho, fidelidade. São valores que a gente reconhece como importantes, mas isso não faz do animal um ser mais evoluído. A régua que mede evolução é outra. A gente está dando aqui, a partir do livro da doutora Irvênia, subsídios para entender a complexidade do mecanismo evolutivo. É verdade que boa parte da espécie humana, tendo esse potencial, tendo a inteligência aflorada na possibilidade de pensar, elaborar, refletir e agir de conformidade com a razão, abdica, não dá importância, não presta atenção no que lhe é natural, já está disponível. Sabe aquela história de você comprar um smartphone com várias capacidades, né? Vários aplicativos, várias ferramentas virtuais fantásticas, mas você só usa o smartphone para falar ao telefone e trocar mensagens de WhatsApp com alguém. Aí você diz assim, esse smartphone não é evoluído. Ele é muito rasteiro, muito rudimentar. Não, o smartphone é evoluído sim. Agora, se o usuário do smartphone não usa todo o potencial que este equipamento encerra, se não estamos dispostos a compreender o que está ao nosso alcance em favor de uma navegação mais inteligente, fluida, na obtenção de mais recursos, que já estamos capacitados para acessar, é outra história. Percebe? Estamos falando aqui, portanto, de como medir evolução. E essa pergunta do livro Evolução em Dois Mundos, feita por André Luiz, quer dizer, essa indagação procura saber, entre os animais, quais são aqueles que estão com mais pensamentos fragmento, pensamentos relâmpago, demonstram mais inteligência.
Pergunta é assim: dentre todos os animais superiores abaixo do homem, qual o detentor de mais dilatadas ideias fragmentos? Aí a resposta é: o assunto demanda longo estudo técnico, a esfera da evolução, porque há ideias fragmentos de determinado sentido mais avançadas em certos animais que em outros. Ainda assim, olha que interessante, nomearemos o cão e o macaco, o gato e o elefante, o muar e o cavalo, como elementos de vossa experiência usual, mais amplamente dotados de riqueza mental, como introdução ao pensamento contínuo. Aí a doutora Ivênia chama a atenção: André Luiz refere-se apenas aos animais de vossa experiência usual, ou seja, aqueles que estão mais próximos de nós. Pois em visão mais ampla, com certeza, os golfinhos também poderiam ser incluídos nessa relação, dada a maneira sofisticada como se relacionam com os seres humanos, demonstrando alto nível de inteligência, além de outros atributos cognitivos. Olha, é perturbador quando a gente lê o livro da Ivênia e se depara com as experiências realizadas pelos cientistas para tentar aferir inteligência nos animais, a capacidade deles compreenderem sinais e se comunicarem, a linguagem dos animais, as respostas a certos estímulos. E essa linguagem, essas respostas a certos estímulos, só acontecem porque a inteligência, a capacidade de elaborar ideias fragmentos. Mas é inteligência pujante, existe inteligência. Esse é o ponto. Os animais se comunicam, eles falam, só que eles falam na linguagem deles. E o que as experiências reunidas nesse livro sugerem não são experiências espíritas. Doutora Irvênia é uma acadêmica, ela cita experiências em faculdades, em institutos de pesquisa e ciência avançada. E aí você vê, os animais, eles têm muitas percepções sofisticadas da realidade que os cercam e que nós banalizamos, né? E que nós banalizamos. Então vamos lá. Seguindo em frente, outro capítulo, a interação cérebro-mente, que eu já falei, como nos estudos da doutora Ivênia, isso é fundamental para a gente entender a dinâmica com que a evolução ocorre e como é importante para a gente debater esse tema, dominar, na medida das possibilidades, as informações que pavimentam essa estrada evolutiva. A gente precisa entender melhor do que se trata. Aí eu estou dando um salto para a parte que fala, olha só, muito bacana. Ó, o biólogo Roger Faltz e um dos chimpanzés do seu grupo conversando através da língua dos sinais. Olha que barato. A gente sabe que isso existe, mas isso dentro do contexto do livro ganha outra importância e relevância. E aí, meus amigos, a gente começa a entender como isso ocorre. Evolução em Dois Mundos, capítulo 10, outra citação de Irvênia. Aperfeiçoando as engrenagens do cérebro, o princípio inteligente sentiu a necessidade de comunicação com os semelhantes. E para isso, a linguagem surgiu entre os animais, sob o patrocínio dos gênios veneráveis que nos presidem a existência. De início, o fonema, a emissão de sons específicos, e a mímica foram os processos indispensáveis ao intercâmbio, como o silvo de vários répteis, o coachar dos batráquios, as manifestações sonoras das aves, o mimetismo, as respostas que certos insetos e vertebrados dão. Então é algo fabuloso o estudo que mostra a inteligência da linguagem e da comunicação. É algo que a gente... Semelhança de expressões faciais na vivência de emoções em seres humanos e animais nos levam a refletir se entre eles tem o mesmo significado. Aí tem as crianças aqui rindo do lado de um macaquinho e de um cachorro. Eles acham graça, eles têm humor. A ciência se debruça sobre isso porque há evidências de que eles, de fato,
se divertem e se entristecem. Aí ela cita pesquisadores. O pesquisador Klaus Wilhelm. Quem gosta de bicho não duvida que seus companheiros de estimação sentem simpatia, indignação ou gratidão. Cientistas, porém, fazem distinção entre respostas estereotipadas com padrão fixo e repetitivo, ou seja, a resposta a certos estímulos remeteria a um protocolo mecânico. E interpretação das próprias emoções. Quando a resposta dada, ela não é mecânica, ela é essa resposta de uma inteligência que tem os rudimentos de algo mais sofisticado. E claramente alguns animais possuem isso. Cita outro estudioso, biólogo celular americano Bruce Lipton, a respeito da pretensa superioridade do ser humano. Olha que isso aí, para certos segmentos religiosos, é ofensa. Historicamente, nossas crenças judaico-cristãs nos levaram a acreditar que somos seres inteligentes e criados por meio de um processo diferente e totalmente distinto daqueles utilizados para plantas e animais. Eu já falei aqui dessa rota paralela, essa via paralela. A humanidade está do lado de cá, somos feitos à imagem e semelhança de Deus, vós sois deuses, somos luzes, então estamos do lado de cá, plantas e animais para lá. Aí vem espiritismo, vem o evolucionismo de Darwin, embaralha essas cartas todas. Isso nos faz sentir superiores em relação a todas as formas de vida menos inteligentes. Mas esse conceito está totalmente fora da realidade quando analisamos nosso corpo sob a perspectiva celular. Não nos vemos como uma entidade única, e sim como uma comunidade de 50 milhões de células. Durante 3 bilhões de anos, as células foram os únicos organismos vivos desse planeta. Pensa nisso. Esse planeta tem aproximadamente 5 bilhões de anos. Durante 3 bilhões de anos, as células foram os únicos organismos vivos do planeta. As modificações começaram quando elas passaram há 750 milhões de anos a se unir e formar comunidades multicelulares, plantas e animais. Portanto, somos resultado desse processo. Aí diz a doutora Irvênia, moral da história. Se os animais não tivessem sentimentos e emoções, nós também não teríamos, uma vez que somos seus herdeiros no processo evolutivo. É muito interessante. Seguindo em frente, ainda nesse capítulo, o subtítulo é Como historicamente, já estou na página 140, como historicamente foram consideradas as emoções dos animais. E aí vem René Descartes, quando a gente fala é cartesiano, né? Ele foi um pensador muito importante, um filósofo, né? Um dos, eu diria, musos da revolução científica. Isso tem valor. Descartes ajudou a gente a sair, foi um dos pensadores, filósofos, que ajudou a gente a sair desse universo do misticismo barato, sabe? Daquela história das crenças infundadas, da superstição. Então, a gente, claro que paga um tributo ao aparecimento da ciência no mundo. A ciência, ela realiza processos de investigação que aferem a expansão do conhecimento com muita credibilidade, porque você não está na base do achismo, você está coletando amostras, realizando pesquisas em laboratório, procurando desvendar os segredos e os mistérios que sustentam a vida e explicam o universo. Então, René Descartes tem mérito, óbvio. E ele, lá no século XVII, que cunhou a expressão penso, logo existo, colocando a razão como
o norte magnético da bússola. O que não, a razão não explica, não existe. Temos divergências em relação, por exemplo, a essa tese de fora da razão nada faz sentido, porque de uns tempos para cá resgatou-se o valor da intuição, né? Quer dizer, aquilo que de repente a razão não explica, mas nem por isso deve ser relegado a segundo plano. Mas isso é outra história. Estou abrindo aqui um parêntese porque é a doutora Irvênia que cita Descartes, que a partir do pensamento de Descartes, que Descartes foi, eu já disse, o muso do pensamento mecanicista. O universo funciona como um reloginho, o corpo humano funciona como um reloginho. A vida é toda norteada por mecanismos previsíveis e todos cartesianamente previsíveis e pecinhas de um relógio, sabe? Aquela coisa toda perfeitinha. Então, a partir do pensamento de Descartes em relação aos animais, já se entendeu com muito vigor, e há ainda quem defenda essa tese, que os animais seriam máquinas automatizadas, sem sensibilidade, uma vez que a sensibilidade é inerente apenas à alma humana. Então, é muito interessante esse desprezo pelos animais a partir do entendimento de que eles não possuiriam alma e não teriam sensibilidade. Quando eles respondem a uma agressão, é uma resposta mecânica, como se eles fossem robôs. Aquilo não é resultado de uma dor como nós sentimos. É outra coisa. Muito bem. Aí diz doutor Irvênia, os animais não tendo alma não teriam sensibilidade. Assim, é atribuída a Descartes a consideração de que jamais deveríamos interpretar uivos, gemidos e lamentos dos animais como sinais de sofrimento, mas apenas como sons resultantes do automatismo da máquina, à semelhança de como são produzidos os ruídos de uma roda de carroça em movimento. Então, olha, gente, o pensamento científico na sua matriz, né, no auge da Revolução Científica, dentro dessa teoria mecanicista, que ainda tem muito prestígio por aí, os animais não sofrem. Os animais, quando emitem sons que expressam dor, na verdade, é apenas um som mecanicamente reproduzido. Darwin foi o pioneiro no estudo das emoções nos animais, visto ter afirmado que ninguém pode negar que as reações dos bichos têm um lado emocional. É impressionante. O Darwin foi muito corajoso, gente, porque ao dar publicidade às suas descobertas, ele, como já disse, afrontou não só a igreja, mas a comunidade científica, que também falava, peraí, mas os animais não têm alma, peraí, mas os animais, quando reagem à dor, eles têm um processo mecânico. A gente tem que reconhecer os brios, né? A coragem dos nossos antepassados, que se debruçaram sobre investigação científica, chegaram a conclusões que não eram populares e que causavam reações muito fortes porque tinham consequências éticas. De uma hora para outra, você considerar que um animal tem alma, você tem uma mudança de paradigma, assim como se deu em relação à escravidão dos negros no Brasil, que eu já falei no Papo das 9 passado. A Igreja Católica, não faz tanto tempo assim, avalizava a escravidão no entendimento de que os negros não tinham alma. Claro, alguns sacerdotes, algumas pessoas da igreja refutavam essa tese, mas essa tese era a tese prevalente do ponto de vista teológico. O negro não é um semelhante ao branco. Essa aberração teve lugar há 200 anos atrás, gente. Não faz, do ponto de vista histórico, não faz tanto tempo assim. Quando a gente fala do racismo estrutural, a gente está falando exatamente dessas questões
eu diria, dramáticas, que implicaram em enorme sofrimento e flagelo do povo negro trazido à força para o Brasil, seres humanos como nós, submetidos ao que foram submetidos aqui, né? Então tenhamos essa clareza. Quando você diz tem alma ou não tem alma, é uma questão que tem consequência. Você dizer animal não tem alma, você passa a ter uma visão da questão dos animais completamente distinta daquela que afirma os animais têm alma e capacidade de registrar dor e sofrimento. E aí vem, olha, a doutora Ivênia vai falando das experiências que são comoventes, que vão revelando a sofisticação do pensamento, ainda que rudimentar, mas esse intelecto que vai sendo fermentado em alguns animais. Então ela fala do biólogo americano Roger Fawkes, que trabalhou por mais de 30 anos ensinando a linguagem dos deficientes auditivos a chimpanzés. E os chimpanzés se comunicando lá, entendendo o que está sendo dito. Isso é inteligência. Isso não é instinto, ponto. Isso é inteligência. Isso é observação, ele está querendo falar comigo. O chimpanzé está vendo alguém usar um recurso de linguagem, uma tentativa de comunicação. Aí o chimpanzé vai vendo, isso aqui tem sentido, isso aqui tem uma linguagem. E eu estou conseguindo entender o que esse cara está falando para mim. No caso, o ser humano, esse cara feio aí que está falando comigo, tá se comunicando. Isso é fantástico. É mais uma evidência dentre tantas e tantas de que quando a gente fala animal, esse cara é um animal, cuidado quando você chamar alguém de animal, porque tem na linguagem corrente popular assim, esse cara é um animal, esse cara age como animal. Cuidado, porque você pode estar generalizando uma condição de animal sem prestar atenção em detalhes importantes que são egressos da ciência da Terra com o respaldo da espiritualidade à luz do espiritismo. Se liga na missão, que a coisa não é assim. Olha só, gente, aqui tem uma foto de um veterano de guerra que voltou do campo de batalha em depressão e um pastor alemão do lado que também foi diagnosticado com depressão. É algo, uma cadela que foi levada para participar da guerra no Iraque. E a doutora Ivênia reproduz aqui uma notícia do ano de 2010, 5 de agosto, na Folha de São Paulo, o título, manchete da reportagem: cadela levada ao Iraque volta com estresse pós-traumático. O animal, que participou da guerra no Iraque, voltou a seu país com diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, merecendo cuidado de profissionais especializados em distúrbios de comportamento em cães. A cadela apresentava um distúrbio em sua mente, apesar de não terem sido observadas alterações ou lesões em seu cérebro. É muito comum a gente que conhece, eu tenho amigos vários que trabalham com abrigo de animais. Portanto, são animais que, em boa parte dos casos, foram rejeitados pelos donos. Aliás, essa semana aqui no Rio de Janeiro, ontem, eu não quis ver a matéria, eu vi a chamada da matéria com uma imagem de um motorista que filmou o carro da frente, tinha soltado um cachorro e abandonou o cachorro na rua. E o cachorro foi correndo atrás do carro. Isso foi ontem, tá? Ontem, para você, foi sexta-feira, que eu estou gravando isso no sábado. Esse papo. Então, é dramático. O cachorro ficou, mas foram centenas de metros até que o carro pudesse disparar, que tinha trânsito. O cachorro foi atrás. Por quê? Porque, olha só, o cachorro é citado como um dos animais mais inteligentes, porque ele tem o pensamento relâmpago, o pensamento fragmentado, que é a capacidade de você realizar num nível complexo elaborações de entendimento do que vai à volta, a compreensão sofisticada do que está acontecendo e o sentimento correlato a isso. Fiquei muito, muito compadecido dessa imagem. Então veja, quem trabalha com abrigo de animais, não raro,
vê os animais muito deprimidos. Quem é veterinário e trabalha em clínica, atendendo animais, por vezes testemunha exatamente essa situação. Quando o dono do animal desencarna, né? E aí isso é muito comum entre cachorros, né? O cachorro vai para o cemitério e fica ali achando que a carcaça que ficou é a expressão do dono, fica esperando, né? É algo muito comovente essa relação assim, quando a gente usa a expressão fidelidade canina, né? Quer dizer, essa capacidade do animal entender, eu tenho uma relação com essa pessoa. E não é uma pessoa qualquer, existe muita gente à minha volta, mas aquela, ela explica muita coisa que eu sinto e que eu penso. Por isso que a gente reforça sempre aqui o cuidado que se deve ter na hora de você adotar um animal. Você está inserindo na sua família um novo membro. O animal de estimação é um membro da família. É inadmissível pelas leis dos homens e pelas leis de Deus que alguém que acolha um animal dentro de casa o abandone na primeira adversidade econômica, ou descobre que não quer ter mais bicho, ou gosta de achar, na intimidade não sabe que isso não é verdade. Não, ele vai ter vida melhor com outra pessoa, eu não estou em condição de dar o amor que ele quer de mim. Pensasse isso antes. Não se adota um animal por impulso. Você tem que alimentar bem, você tem que dar banho, você tem que vermifugar, você tem que vacinar, você tem que brincar, você tem que exercitar, você tem que dar companhia. E o curioso é que quem tem animal de estimação acha que está fazendo um bem para o animal, na verdade, está sendo o tempo todo beneficiado por ele. Vimos isso durante a pandemia na área da saúde mental. Quem tinha animal de estimação durante o auge da pandemia se deu bem no sentido de ter uma companhia no momento dramático. Isso é muito importante, da gente não perder de vista. Isso está subjacente a todo o livro da doutora Irvênia. A nossa relação com os animais, ela traz responsabilidades. Nós somos uma espécie com mais quilometragem. A gente já passou pelo reino animal, a gente está numa outra condição de pensamento complexo, de consciência, de livre-arbítrio. Não podemos descuidar um minuto que seja de deslizes que sejam cometidos na direção dos maus tratos contra animais. Pelo amor de Deus. Aqui, outro exemplo comovente. Eu já vi documentários sobre isso e o livro da doutora Irvênia assinala citando a fonte. Uma das fontes mais notórias, o cientista Klaus Wilhelm comenta como manadas de elefantes que se conhecem andam uma ao encontro da outra, abanando suas enormes orelhas e dando voltas em torno de si, em ritual que lembra uma verdadeira reunião de família. Acrescenta que ao longo de décadas de trabalho de campo, Joyce Ade Poole, então diretora de pesquisas do Fundo Amboseli para elefantes do Quênia, presenciou encontros similares muitas e muitas vezes e assim se expressou: elefantes ficam felizes por verem seus velhos amigos e conhecidos. Sabe aquela expressão memória de elefante? Você esquece onde deixou a chave do carro, a chave de casa. Você esquece de comprar pão na padaria, na hora certa, na fornada. Você esquece quase tudo, né? Eu tô nessa fase, de vez em quando eu falo, cadê a carteira? Deixei em casa, olha a encrenca. Quando a gente fala de memória de elefante, é aquela capacidade de navegação e de percepção geográfica do espaço, de reconhecimento dos pares e do papel de cada elefante no grupo, porque é uma sociedade dos elefantes. Aliás, os animais que vivem em grupos é outro capítulo interessantíssimo, assim, quando para quem se debruça nos animais, as regras de convivência social e os papéis determinados para cada indivíduo daquele agrupamento é uma coisa extremamente sofisticada, é extremamente inteligente. Pode-se dizer, dependendo da espécie, tão ou mais sofisticado e inteligente do que certos agrupamentos humanos.
É impressionante, é impressionante. E aí tem outro lado dessa pesquisa científica que procura aferir o nível de inteligência dos animais. Outros animais também demonstram emoções, como os chimpanzés, que quando brincam emitem sons características de alegria e riem. Aqui, alguém contou uma piada aqui pro chimpanzé, ele está morrendo de rir. É impressionante. Aliás, quando você vê durante muito tempo, eu não vou mais a zoológico, eu acho que a gente precisa ter uma leitura muito cuidadosa da exploração infame de animais silvestres, enjaulados, capturados, é um negócio fabuloso, dá muito lucro. Comercializar animais silvestres, e quando eles vão parar em zoológicos, eles são a expressão da monotonia extrema, da melancolia comovente, da depressão. Os animais encarcerados, eu desde criança, quando eu era levado a zoológico, eu percebia claramente a tristeza. A tristeza é exalada por eles, porque eles não estão felizes ali, eles não estão no seu habitat natural e eles percebem. Os símios, principalmente chimpanzés e gorilas, quando você vai olhar através das grades para ele está olhando para você, demonstrando é um olhar profundo, né? Você encarar um gorila, um chimpanzé, é encarar uma pessoa. Ele está olhando para você e ele está dando sinais de que está decodificando, elaborando, processando informações a partir desse olhar. Ele está tentando te decifrar também. Você está tentando decifrar ele, ele está tentando te decifrar. Está olhando para você e diz, quem é esse cara que está aí? Quem é esse branquelo aí? Quem está olhando para mim desse jeito? E às vezes ficam ofendidos, eles não gostam dessa exposição. Aqui no Rio de Janeiro a gente teve durante muitos anos o macaco Tião. Ele era muito popular. Ele chegou a ter mais voto para vereador do que muito candidato. Vocês estão achando graça, mas é isso mesmo. Quem quiser pesquisa. Macaco Tião é eleito. O povo indignado com os candidatos fala, vota no Macaco Tião. Votava no Macaco Tião. O Macaco Tião, por vezes, jogava fezes nos visitantes. Ele não queria estar ali exposto. Ele não queria estar ali exposto. É complicado. Outra observação do livro. É comum a percepção de que cachorros latem de maneira a convidar outros cães a participarem de brincadeiras. Pesquisadores reproduziram esses sons em canis e abrigos para animais abandonados e conseguiram provar que eles reduzem o nível de estresse dos animais. Assim, a gente ainda não sabe, olha como a gente está atrasado. Qual é a exata capacidade de comunicação dos animais através das linguagens que eles possuem e o nível de complexidade dessa informação? É muito interessante. Aí, meus amigos, temos aqui ainda nas análises da caixa craniana, nas análises das áreas do cérebro e sua correspondência em relação à potencialidade que cada ser vivo possui na leitura do que o cérebro permite. A gente vai ver aqui algo que é muito caro à doutora Irvênia, que ela pesquisou muito esse assunto, as evidências de como os animais sofrem nos abatedouros ou em rodeios e outras festas que dependem de animais para existir. Esse assunto incomoda muita gente porque no Brasil construiu-se culturalmente absoluta irrelevância quanto a essas questões. Se há ou não sofrimento nos abatedouros, se há ou não sofrimento nos rodeios, vaquejadas, etc. Doutora Irvênia não tem nada a ver com isso, ela é cientista. Ela vai lá, mede, checa, testa, ela estuda, ela se aprofunda na literatura, ela realiza pesquisa e experiência, ela conclui. Então vamos lá.
Em relação a situações de ataque contra os animais ou algum tipo de violência cometido aos animais, ela diz assim: estabelecem-se vários sinais fisiológicos, como aceleração do ritmo cardíaco, elevação brusca da pressão arterial, vasocontrição periférica, ou seja, o animal fica pálido, sendo esse sinal mais evidente nos seres humanos, a palidez. Vasodilatação no território muscular, vai mais sangue para os músculos, para o indivíduo poder lutar ou fugir, aquela história. A natureza está me favorecendo, eu estou numa situação de dor. Eu não estou querendo ficar aqui, eu estou vendo que vai ficar ruim para mim aqui. Então, a percepção do risco faz com que o metabolismo responda imediatamente. Eriçamento dos pelos, sinal mais evidente nos animais, secreção de outro hormônio, o cortisol, e a dilatação da pupila, que os especialistas, como a doutora Irvênia, chamam de midríase. Então, olha só, é um conjunto de respostas metabólicas que são perceptíveis e que revelam claramente, não há dúvida quanto a isso. O animal está em profundo sofrimento. Isso, portanto, é mensurável. Seguindo em frente, o conjunto desses sinais caracteriza a chamada síndrome de emergência. Como todos esses sinais ocorrem juntos, quando se observa um animal ou ser humano com midríase, que é a dilatação da pupila, em ambiente iluminado, a pupila tende a se dilatar na ausência de luz. Isso sinaliza a vivência da síndrome de emergência e, consequentemente, estresse agudo. Por essa razão, diz a doutora Irvênia, defendo ela a tese de que os animais de rodeio, cavalos, éguas e touros, mostram-se em estado de estresse agudo durante as provas a que são submetidos, uma vez que exibem a dilatação da pupila, midríase, e todos os outros sinais da síndrome de emergência, no ambiente iluminado de eventos. Em matadouros, essa imagem de midríase se observa nos animais que se encontram na linha de matança, uma vez que, ao perceberem que estão sendo mortos, os animais que estão à frente sentem o que lhes irá acontecer em seguida e entram em estado de estresse agudo. Além dessa situação de estresse agudo, em que há sofrimento mental do animal, a pupila pode se dilatar em estados de intenso prazer ou alegria como durante o intercâmbio sexual, mas em absoluto esse não é o caso dos animais na vigência das provas de rodeio, de vaquejada ou de eventos similares a que são submetidos. Meus amigos, isso é muito sério porque no Brasil o lobby em favor de rodeio, vaquejada e outros movimentos que seriam inspirados numa cultura de lazer e entretenimento e que desconhece esse estresse profundo dos animais, eu vou chamar de maus tratos, tá? Doutora Irvênia não usou essa expressão, teve cuidado. Cientificamente está diagnosticado esse mecanismo de emergência, com vários sinais, né? Midríase, pupila dilatada, etc. O que ela está chamando acertadamente, porque ela é a referência de estresse profundo, eu vou fazer associação com maus tratos. Maus tratos. Então, o Brasil, não obstante ser o país campeão mundial de produção de proteína animal a partir do abate de bois, suínos e frangos, nós temos os animais que são submetidos a espetáculos de rodeio, vaquejada, etc. E temos o tráfico de animais silvestres. Olha o combo que a gente está experimentando aqui e que vai na contramão daquilo que sugere o livro da doutora Irvênia. A gente precisa repensar, refazer, remodelar, reconstruir uma série de questões do ponto de vista jurídico, legal, do ponto de vista dos hábitos e comportamentos, do ponto de vista da coerência entre aquilo que a gente sabe ser, sabe que existe, sabe que é uma realidade, do ponto de vista
das consequências éticas dos animais terem alma, serem espíritos imortais com capacidade de sentir dor. E o que faremos diante disso? Olha, sabe aquele ditado, cada enxadada uma minhoca? Eu não consigo avançar até o final do livro, eu ainda estou aqui numa... Eu não sei se vocês querem dar sequência, já fizemos aqui no Papo das Nove algumas séries, né? Algumas séries. Já por 2 domingos falamos desse tema. Se vocês quiserem que haja o desdobramento desse assunto domingo que vem, por favor, escrevam no YouTube, deem curtidinhas, que isso também para mim é uma régua, um medidor de que o assunto merece continuidade na abordagem. E vamos em frente. Força, coragem e fé, mais uma semana de existência nesse mundo. Somos mamíferos de sangue quente, animais, egressos do reino animal e ainda inseridos nele num outro nível de complexidade. Agora o reino hominal, onde a parte animal não deixou de existir, onde o instinto também não deixou de existir. Sigamos em frente, sempre. Fiquem com Deus, tudo de bom, até a próxima.